digitais, tá? Que você tem que colocar na cabeça? A construção e a lógica da arquitetura de um bom conteúdo, um alicerce de um produto, vai agir em diversos setores diferentes, tá? E as pessoas elas estão muito preocupadas em fazer um conteúdo vendedor, um conteúdo que vai atrair cliente. Esse não é o caminho único, tá? Atrair cliente é um caminho secundário. Só para que você entenda, a maioria das pessoas que ainda não compraram de você, elas não compraram porque elas acham que você é fraco, entende? Como que elas tiveram essa percepção? Basicamente foi porque, em algum momento, o contato que elas tiveram com a sua interface ou com a sua plataforma, seja lá como está divulgando o seu produto digital, foi mais do mesmo, né? E aqui você vai ter que utilizar algumas técnicas aí de quebra de padrão para que você consiga sair dessa onda de ser mais um no meio da multidão, senão você não vai conseguir ter escalabilidade em nada, tá? Uma das dúvidas que eu recebi bastante assim nos últimos anos e, enfim, que é muito frequente para mim, é com relação ao porquê as pessoas acabam pagando uma coisa que a gente entrega grátis, né? Então vamos pensar o seguinte, tá? Eu vou entregar conteúdo, mas por que uma pessoa vai me pagar se ela já está me vendo entregar de graça? Por que uma pessoa vai se comprometer em arcar financeiramente, né, com o trabalho dela, porque ela tira do próprio trabalho, né, para colocar dentro do seu bolso, que ela vai fazer isso sendo que você está fazendo a parada de graça, né, você posta tanto. E é o seguinte, para que você entenda, as pessoas, para que elas desembolsem dinheiro depois que elas viram alguma coisa que você ensina de graça, elas vão ter que sentir a pressão. O que é isso? Quando eu falo de sentir a pressão, é o seguinte, a pessoa está ali, teve o primeiro contato com você, com a sua estrutura, com o seu conteúdo, tá? Dentro desse primeiro contato, o que fez com que aquela pessoa naquele momento parasse e pensasse assim, putz, meu, esse cara aqui é diferente, esse cara pode resolver meu problema. Qual será o ponto que você está causando ali que dá essa sensação, entende? Tem que entender o seguinte, ó. No mundo de hoje, não importa o nicho que você esteja, tem gente que fala assim, ah não, mas o meu nicho é difícil, o meu nicho é assim, ele é assado. Cara, todos os nichos são difíceis. Eu tenho produto no nicho de relacionamento, marketing digital, vendas, dropshipping. Eu não faço drop, mas tenho um curso, sou co-produtor de um curso de dropshipping. E assim, tudo é competitivo, cara, tudo. Então, o seu nicho não é o nicho diferentão, que todo mundo é mais difícil de converter, isso não existe, tá? As pessoas, na realidade, elas acabam comprando porque elas têm medo de tomar uma decisão ruim. O que é isso? Meu, você imagina o seguinte, é o cara que ele tá aprendendo a fazer tráfego, sabe? O cara tá lá, tá camelando, tá aprendendo ali a fazer os anúncios dele. Se você olhar ao seu redor, até as pessoas que você conhece, que estão no nicho de marketing digital, olha ao seu redor, vê quantos que sabem fazer tráfego de verdade. Fala, porra, o cara é bom mesmo em tráfego, né? Quantos são? É difícil, pô. É difícil você parar e falar, nossa, meu, tem um monte de gente que realmente é bom em tráfego. É difícil, entende? Então o que você tem que parar e pensar? Em todo segmento, vai ser difícil você ter pessoas muito boas, né? Só que o que leva uma pessoa a ir lá e desembolsar dinheiro para comprar uma informação? É o medo de tomar uma decisão ruim, tá? Por que as pessoas compram um curso de tráfego, por exemplo? É porque ela tem medo de tomar uma decisão ruim, né? Ela tem medo de ir lá e gastar o dinheiro dela à toa de alguma forma. Então aquilo que você vende, tem que entender que não é um produto. Você está vendendo a cura para um medo de que a pessoa tome uma decisão ruim. Só que isso vai ter um impacto desde o primeiro contato que você tem com aquela pessoa, já no seu conteúdo, tá? E as pessoas acabam pagando, muitas vezes, simplesmente porque elas pensam assim, pô, de graça é legal, mas imagina se for pago. Você já ouviu essa frase, ela é meio clichê, mas ela acontece, tá? E principalmente um outro fator é que as pessoas elas querem atribuir a responsabilidade de resultado para alguém. Então tem muita gente que vai lá e fala, pô, eu até sou bom no que eu faço, mas apesar de ser bom no que eu faço, eu gostaria, né, que de alguma forma as pessoas que estão ali ao meu redor conseguissem assumir a responsabilidade por mim. Por que as pessoas pensam isso? Porque assumir a responsabilidade sozinho é muito difícil. Então, um exemplo. Vocês já viram gente que sabe filmar, sabe gravar, sabe editar vídeo, sabe fazer tudo? Você fala, pô, aquele cara tem uma estrutura completa para fazer um produto digital, mas ele não tem confiança às vezes. Por quê? Porque ele tem que achar uma outra pessoa para atribuir uma responsabilidade, porque ele não vai carregar aquilo sozinho. O seu comprador, ele é um ser humano.
E todo ser humano gosta de ter responsabilidade compartilhada. Então, quando ele compra de você, muitas vezes ele deposita em você a responsabilidade sobre o resultado dele, entende? E a compra de um produto digital, a gente está falando de produto digital aqui, né? A compra de um produto digital, assim, muitas vezes, ela vai ocorrer simplesmente porque o cara não quer arcar com aquilo sozinho. É simples. Pensa só uma coisa. Você acabou de comprar um carro, certo? Ou então você vai sair com o seu carro da sua casa. Não importa, se você acabou de comprar, você vai sair da sua casa. Se você tem que chegar num lugar que você tem alguma dúvida sobre o caminho, você vai usar GPS. Por quê? Porque você não quer se perder, né? O GPS é o item número 1 de uma pessoa que está saindo do ponto A para o ponto B e ela quer chegar sem ela ter desvios. Então, a sua linha de conteúdo e aquilo que você vende é aquilo sem desvio. E só uma coisa para você entender, a gente fechar aqui esse ponto, tá? As pessoas têm medo de oferecer muito conteúdo gratuito porque elas acham que a pessoa que está ali atrás da tela, está consumindo, ela não vai pagar no momento que ele for lá e quiser cobrar por aquilo que ele está oferecendo. Vou te dar um exemplo aqui, para que você entenda e isso fique muito claro, tá? Beleza, eu vou lá e eu dou bastante conteúdo gratuito nas minhas redes sociais, por exemplo. Dou bastante lá no Instagram, posto coisa no YouTube, legal. Mas mesmo assim eu tenho cliente pra caramba, né? Só de aluno meu nos últimos anos aí foram mais de 3 mil alunos. E eu dei muito conteúdo grátis. Mas qual que foi a jogada nisso, né? A jogada é a seguinte, as pessoas, elas vão começar a tentar juntar o quebra-cabeça. Elas vão juntar um pedaço aqui do seu conteúdo, um pedaço ali e vão tentar montar a parada. Só que não vai funcionar, porque não tem um passo a passo, entende? Uma coisa ou outra vai funcionar, mas as pessoas querem um passo a passo completo. O seu produto é o passo a passo completo, é a chance de tirar dúvida, é a comunidade. Então as pessoas vão pagar por isso, mas elas vão ter que consumir alguma coisa que vai atestar a sua autoridade, tá? Então esse é o ponto, assim, o ponto-chave para a gente começar o assunto de hoje. Aqui eu vou te dar um exemplo que é muito interessante, que é o seguinte. Imagina que você está na chuva, tá? Aí você tá lá na chuva, o que aconteceu? Porra, cara, seu carro, que você tava lá dentro, furou o pneu. Você tem que sair do carro ali e trocar o pneu, mas você não sabe. O que você vai fazer? Você vai ter que entrar ali numa situação onde você vai ter que aprender a fazer esse troço. Você não tem ajuda, né? O homem que é homem, o que ele faz? Ele não vai chamar o guincho, não vai fazer isso. O homem que é homem, ele vai pegar o celular dele, ele vai jogar no YouTube como que troca o pneu do carro. Ele vai começar a assistir um vídeo e vai aprender na hora para ele fazer ali o troço, né? Quantas vezes você nunca fez isso? Você tinha uma missão ali, missão dada, missão cumprida, né? Você tinha aquela missão e falou, meu, quer saber? Eu vou procurar no Google como que faz, ou lá no YouTube, procurou e tentou fazer sozinho, né? Eu já fiz isso diversas vezes na vida. Só que vai acabar acontecendo. Ele vai entrar num vídeo do YouTube, e aí no vídeo, aquele cara lá que tá falando com ele, vai falar assim, olha, seguinte, meu, antes de você trocar o pneu, eu vou te explicar qual que é a história do pneu. Aí o cara vai falar lá de 1800 e não sei quanto, que foi feito o pneu e da borracha, e sei lá de onde que sai a borracha. Vai ficar explicando como que é a câmara de ar dentro do pneu, vai ficar falando um monte de coisa. Depois vai falar dos riscos que você não pode passar quando você troca um pneu, as marcas que são confiáveis, as que não são confiáveis. Aí chega no final do vídeo e fala assim, ó, e é importante que você, quando for trocar o pneu, não tente sozinho. Chame alguém da sua confiança e para isso tem a empresa tal. A gente está pronto para te atender. O cara vai sair do vídeo e vai sair puto. Por quê? O vídeo que ele procurou ranqueou ali. Como trocar o pneu do carro. Ele precisa trocar o pneu. Só que o filho da mãe tá explicando a história do pneu, falando da borracha, falando um monte de coisa. O cara tá puto já. Ele olha aquilo ali e fala, mano, não é possível. Porque simplesmente ele só queria uma solução. E muitas vezes é isso que acontece com o seu lead, tá? Seu lead ele só queria uma solução, ele queria que você ajudasse ele numa coisa só. Só que não, ao invés de você realmente cumprir o que você passa na headline, você fica rodeando ali, ó, enchendo linguiça, porque você fica pensando, ai não, se eu der o conteúdo pro cara, ele não vai comprar o meu treinamento. Você está matando o seu treinamento, você está sendo esse cara chato do pneu, você está sendo o cara que vai lá e quando ele tem um problema, ele busca você, não tem resultado nenhum, e ele fala, meu, quer saber? Quando essa pessoa aparecer na minha frente de novo, eu nunca mais vejo nada. E aí aquela pessoa que era para gostar de você, agora te odeia e você matou um lead. E muitas vezes você pagou ainda para trazer aquela pessoa para o seu Instagram, para o seu canal do YouTube, entendeu? Então você não pode ser a pessoa que vai ter o cliente, né, possível cliente ali,
vendo uma situação de risco, né? Ele tem que solucionar alguma coisa e quando ele encontra algo seu, ele só ouve coisa nada a ver, entende? Não tem sentido nenhum. Então, se você tem uma headline, seu título, você tem que entregar aquele título, essa é a base. Parece uma coisa óbvia, só que as pessoas não fazem o óbvio, as pessoas não fazem o básico, tá? Por que as pessoas não fazem o básico? Porque simplesmente todo mundo tem receio de que se eles entregarem demais, as pessoas não vão comprar. Isso é uma lenda, isso não é realidade, tá? Não é assim que funciona. E é o seguinte, o seu conteúdo faz você vender mais, ou o seu conteúdo faz você vender menos, tá? Por quê? Depende, você que escolhe. Aqui você tem que tomar uma decisão importante. Ou você toma a decisão de você entregar conteúdos que realmente são aceitáveis, são aplicáveis, tá? Ou você acaba entrando numa linha onde você vai segurar a informação com medo daquelas pessoas que estão ao redor de você acabarem descobrindo o seu grande segredo de executar. Cara, as pessoas muitas vezes elas querem pagar só porque elas estão gratas pelo conteúdo que elas receberam de você, entende? Então você não tem que ir nessa pilha, tá? Só que aí é uma decisão. Pô, eu vou entregar menos e vou me sujeitar a ser um cara bosta, ou eu vou entregar mais e quando a pessoa olhar pra mim e falar, nossa, aquele cara é foda, aquele cara me ajuda, entende? Então é uma decisão que você vai ter que tomar sobre posicionamento. Então aqui você já tem que começar a entender aonde você vai se situar, tá? E aí tem uma questão aqui, tá? Se você não consegue transmitir uma ideia com clareza para uma pessoa, por que ela vai te pagar? Você tem que entender o seguinte, ó. As pessoas compram clareza, compram comunidade, compram passo a passo. Se você não consegue ser claro, se não consegue transmitir clareza na sua linha de comunicação, vai ser muito difícil aquela pessoa sair do estágio de quem acabou de conhecer para um comprador. E isso você pode usar remarketing, você pode usar e-mail marketing, usar o que você quiser, meu. Se o seu conteúdo estiver nessa linha, ele for um conteúdo que eu considero... Se ele for um conteúdo que eu considero um conteúdo merda, eu parei de gravar. Olha o gatilho. Eu parei de falar, sabe por quê? Eu tô acostumado a gravar aqui na sala. Daí quando passa um carro, eu paro, falo, putz, meu, eu tô gravando. Eu tenho que parar pra editora poder fazer o corte. Aí passou um carro aqui na rua, eu falei, putz, tem que parar, porque senão vai começar a gravar aqui e aí vou ter que cortar depois, entende? Mas enfim, você tem que sair daquela linha de onde você não consegue vender clareza para sua audiência. Porque a sua audiência, quando eles param e olham para você, eles querem uma solução. Quanto mais rápido você for na entrega da execução daquela solução, mais eles te veem como autoridade. Quanto mais você demora, aí lascou, entende? Clareza vende. A confusão não vende. A confusão basicamente faz com que as pessoas que estão ali ao seu redor parem e observem assim, meu, será que aquele cara realmente é capaz de fazer o que ele está falando? E calma que eu já vou explicar aqui ao longo da noite como que você vai ser capaz de fazer um conteúdo persuasivo, entregar e causar desejo de compra. Esse é um dos pontos principais aqui e é essa informação que você vai conseguir concluir na sua cabeça até você sair dessa live, certo? E aí vem uma questão, vem um pensamento, tá? As pessoas vão olhar para você e falar assim, meu, quem é você? Por que eu devo te pagar? E aí você tem que entender uma coisa. Você começa valendo zero. O seu diploma, seu conhecimento, tudo que você fez na sua vida, pro cara, vale zero. Ele acha que você é um safado, um ladrão, um mentiroso. Ele acha tudo de você, menos que você é bom, tá? Infelizmente, essa é a notícia. Por quê? Todo mundo tá muito machucado. Já viu um monte de coisa, ou ouviu falar de alguém que foi enganado. Então tá. Por que aquela pessoa deve te pagar? É o conteúdo que vai determinar o porquê aquela pessoa deve te pagar. Que quando você ensina alguma coisa para alguém e a pessoa fala, nossa, eu aprendi, eu executei graças ao fulano, nossa, que dica boa que ele me deu. Você cria um alerta na cabeça da pessoa que é mais ou menos o seguinte, pô, ele me ajudou naquilo, aquele cara tem conhecimento, o que ele fala eu aplico e funciona. E aí quando você vai ligando isso várias vezes na cabeça das pessoas, ela começa a pensar assim, pô, o que ele fala eu aplico, funciona, ele fala eu aplico, funciona. E aí ela vai ter isso guardado na cabeça dela. Se você fizer o inverso, o que ela vai pensar? Pô, aquele cara fala pra caramba, enrola, não chega a lugar nenhum, e quando eu vejo coisa dele, eu tô perdendo meu tempo. Você conhece alguém que gosta de perder tempo? Não existe. Então, é por isso que você, na maioria das vezes, não vai conseguir vender para quem tem essa percepção de você. É algo óbvio, entende? Só que o óbvio não é claro pra gente. E aí vem aquela percepção, tá? Todo mundo olha pra você, olha o conteúdo, e aquela pessoa vai se perguntar na cabeça dela assim, tá, por que eu não consigo fazer isso sozinho? Por que eu tenho que pagar essa pessoa, entendeu? É o seguinte, o seu cliente ou o seu futuro cliente, tá?
ele tem muito medo de se sentir burro caso ele não tome a melhor escolha. Por que que é isso? As pessoas não gostam de errar. E se elas sabem que se elas não comprarem algo de você, que elas têm condições de comprar, elas vão errar, vão quebrar a cara, quando elas ligam essa consciência, quando estão presentes para isso, eles sentem burros de não executar essa ação. E volto a dizer, ninguém gosta de sentir burro, tá? Então as pessoas pensam assim, nossa, se eu não comprar isso aqui, vai tudo dar errado, vai acontecer isso, isso e isso, e eu já sei que o cara vai entregar, porque ele já deu, putz, me deu uma clareza aqui, me deu um conteúdo legal, e realmente eu apliquei, funcionou, caramba, faz sentido, sabe? E a pessoa começa a ligar os pontos e quase tudo que você fala faz sentido. Por que eu digo quase tudo? Porque uma coisa ou outra a pessoa pode discordar, mas quando quase tudo faz sentido na cabeça de quem está te vendo ali, a pessoa não quer mais tentar sozinha. Sabe? Ela começa pensando em tentar sozinha. Ela começa assim, pô, eu vou assistir esse cara e eu vou entender o que ele faz, nem vou pagar nada, porque eu vou pegar umas dicas e vou executar aqui do meu jeito. Só que conforme ela executa, tem os seus pequenos sucessos ali, ela fala, caramba, meu, se eu não comprar o material desse cara aqui, eu vou ser burro, porque dá pra aumentar meu resultado. Isso vale para qualquer tipo de mercado aí. Não importa qual seja o seu nicho. A pessoa sempre vai pensar, pô, se eu fizer sozinho, se eu fizer do jeito mais barato, do jeito mais econômico, talvez eu quebre a cara. Porque agora ela confia em você e vê em você uma solução, entende? Então, essa construção, essa lógica na cabeça do seu possível cliente, ela é feita com conteúdo. Não existe como você fazer isso de uma outra forma. E o conteúdo pode ser de diversas formas, pode ser através de história, enfim, só que você tem que ligar essas chaves na cabeça das pessoas, tá? E aqui uma coisa importante, eu vou até abrir um parênteses aqui, porque por mais louco que isso pareça, existe um lance que é o seguinte, as pessoas, elas têm um hábito no marketing digital de ficar pensando muito na sequência. O que é sequência? Pô, o lead, ele vem pra cá, aí ele vai entrar nessa página, aí ele vem nessa, ele vem nessa, ele vem nessa e depois ele compra. Entenda uma coisa, o lead nada mais é do que uma pessoa. Ele não tem diferença do que ele é. Ele é uma pessoa, não importa. Não importa o que você pensa, ele é uma pessoa. Atrás da tela tem alguém. E as pessoas, elas executam coisas por etapas na internet. Como funciona isso? Cara, você entrou numa página, aquela página é de opt-in, certo? O que vai acontecer? Você está ali na página e tal, e aí você tem que colocar seu e-mail, colocar seu telefone, colocar seu nome, você tem que se inscrever. O que o fulano faz? Na parte de opt-in, isso aconteceu até ontem mesmo, aconteceu uma situação como essa comigo. Pô, me deram uma página de opt-in para avaliar. Cara, primeira coisa, abri a página, ali na abertura não tinha lugar para colocar o e-mail, tinha que rolar a página. Pô, se o seu objetivo é capturar, na cara ali de quem entra já tem que ter a captura, pô. Senão você está perdendo dinheiro, você pagou já pelo clique, vai aumentar o custo do lead. Cara, não tá certo. Tá, aí embaixo o que tinha? Pô, tinha falando sobre o cara lá que era o expert. Beleza, aí eu fui descendo, tinha um monte de vídeo de depoimento, um monte de vídeo. Aí fui descendo, pô, tinha um monte de informação que não tinha nada a ver. E os vídeos eram de pessoas falando sobre como que elas emagreceram com o profissional. Aí eu comecei a pensar, meu, olha como isso é óbvio. Tinha que trocar todos os vídeos. Colocar a foto que fosse um GIF que anima e troca, né, do antes e depois. Pra não pegar na política do Facebook, vai lá, põe um GIFzinho que troca por antes e depois. E pronto, já passou a linha de depoimento. Não precisa mais de depoimento. Você já provou visualmente que aquilo funciona. Aí você, na primeira dobra que a gente fala, né, sem rolagem, já coloca em cima ali o opt-in. E pronto. Pra que você vai fazer o cara dar um play no vídeo? Se o cara der um play no vídeo, ele não é um lead, entendeu? Ele não vai se transformar num lead. E se o cara ficar ali vagando pela sua página, lendo um monte de coisa, ele não vai virar um lead. Se a sua página de captura tem o objetivo de fazer lead, o seu único pensamento é, essa página serve para isso. Beleza, a pessoa se cadastrou. Qual que é a próxima etapa? Então, sempre você pensa somente em uma ação por vez. Então tá, o objetivo dessa ação aqui é tal. Mandei um e-mail. Qual que é o objetivo quando eu mando um e-mail? Quer ver? Vamos ver aqui, eu vou dar uma olhada no chat. Quando vocês mandam um e-mail, qual que deve ser o primeiro objetivo do e-mail? Quem sabe aqui, vamos ver. Mandar a pergunta, você responde aqui nos comentários. Primeiro objetivo de um e-mail, quando você dispara. Isso, tá? Você tem que vender sempre pensando em uma etapa por vez, certo? Então, o assunto que eu tinha falado com relação ao e-mail marketing é o seguinte. Pô, beleza, mandei um e-mail, qual que é a próxima etapa? Pô, a próxima etapa é a pessoa clicar no e-mail. Tá.
Qual que é a próxima etapa depois a pessoa clicou no e-mail? Ela clicar em algum link que está ali na minha estrutura. É simples, não tem tanta dificuldade de você entender quais são as etapas, né, de uma construção, de uma narrativa, né? Só que o grande ponto, quando você para e analisa tudo que você está fazendo, é o seguinte, beleza, então a pessoa que clicou no e-mail, o que ela tem que fazer agora? Clicar no link e ela vai para uma página. Naquela página que ela acabou de entrar, o que ela tem que fazer naquele momento, entendeu? Então sempre é uma etapa por vez. Quando você tenta embolar a etapa, meu, você está lascado, não vai dar certo. Então a função da gente que está nos bastidores, está por trás de uma estrutura, é a gente trazer a lucidez para que as pessoas que estão à frente de uma estrutura, para quem está à frente da câmera, à frente do conteúdo, ir lá e conseguir simplesmente executar de uma forma onde exista coerência na linha de comunicação. Porque quando você vai com muita sede ao pote, é complicado. Você não tem que vender no título do e-mail, você não tem que vender no seu conteúdo, não é assim que funciona. As pessoas vão sempre executar uma etapa por vez. Se você pular a etapa, automaticamente a estrutura vai começar a dar uma bambeada nas pernas ali, tá? E aí você tem que começar a pensar uma outra lógica. Com quem que você deve se comunicar? Aqui, pensa o seguinte, você vai ter que definir a persona e você vai ter que definir o público, tá? Quando eu te falo assim, definir persona e definir público, estou te falando do seguinte, a persona é o seu cliente ideal. Como que você imagina que seja o cliente ideal? E o público, tá? Seria algo um pouco mais genérico. Vamos trazer aqui algo que você pare e pense, putz, estou conseguindo compreender e entender o que está sendo falado. Pense o seguinte, ó, persona. Digamos que você... vou dar um exemplo meu aqui, vou pegar o exemplo do meu treinamento que vai abrir em breve a comunidade de lançamentos digitais. Quem que é minha persona? São pessoas que ou têm uma ideia de lançar um produto, ou elas já estão no processo de lançar um produto, ou elas são alguém que está na estrutura de bastidores, está trabalhando por trás, né, de algum expert. Beleza, então são essas pessoas aqui. Uma vez que eu mapeei quem são as pessoas com quem eu vou me comunicar, né, ao longo do processo, é muito mais fácil direcionar o conteúdo, é muito mais fácil direcionar a linha de comunicação, tudo se torna muito mais claro, tá? Só que o que as pessoas fazem? Elas tentam criar um produto, tentam criar uma estrutura inteira, e depois que elas criam a estrutura inteira e o produto, elas falam, agora eu vou ver aí como que eu vou fazer para vender. Cara, isso não funciona. Isso não funciona. O que funciona é você primeiro entender com quem que você vai se comunicar, e aí você cria tudo, absolutamente tudo voltado para aquela linha de comunicação, tá? E eu vou falar já sobre isso daí, sobre como que você acerta a linha de comunicação, como que você fala com a pessoa correta, tá? Isso vai depender muito de alguns pontos. Um dos pontos vai ser o seguinte, vai ser você definir qual que é o nível de consciência das pessoas que estão ali se comunicando com você. Por quê? Quando você define a linha de consciência, tá? O nível de consciência de quem você vai se comunicar, você começa a ganhar relevância. Para que você entenda aqui o que eu estou falando. Ó, imagina o seguinte, quanto maior for o nível de consciência daquela pessoa que eu estou me comunicando, automaticamente melhor tem que ser o meu ajuste na linha de comunicação. Então assim, qual que é o nível de consciência perfeito da sua audiência hoje? Depende do que você vende, né? Você não concorda comigo, por exemplo? Digamos que você trabalha no nicho de emagrecimento. Aí você tem um produto de emagrecimento. Se você vai vender alguma coisa para um leigo, a comunicação é uma. Se você vai vender alguma coisa para uma pessoa que já passou por algum processo, já se frustrou com um processo de emagrecimento que não funcionou, a sua linha de comunicação vai ser outra, entende? Então, a sua linha de comunicação ela vai mudando conforme o seu público ideal. Por isso que primeiro você vai definir a persona e público, depois, só depois, você vai acabar definindo as outras linhas. Quais seriam essas outras linhas? As outras seriam as linhas onde eu vou nutrir aquela audiência e coisas mais ligadas para essa parte, tá? Então, tudo que você tem que fazer, tá, do início ao fim da sua linha, do início ao fim, não da sua linha de comunicação, mas do início ao fim da sua estratégia, tá, de lançamento de um produto digital, vai estar 100% ligado a com quem você se comunica. Se você demorar muito para começar a identificar com quem que você vai se comunicar, o que vai acabar acontecendo? Você vai ter uma estrutura deficiente. Uma estrutura deficiente significa uma estrutura que você passa a não conseguir executar a venda. Significa uma estrutura que você passa a não conseguir mostrar para aquelas pessoas que você vai ser capaz de resolver um problema. Então, o que eu te aconselharia aí, dependendo do seu caso? Você tem que pensar, tá, o meu público ideal tem tal nível de consciência sobre o problema
então eu tenho que partir para tal linha de comunicação, porque se eu falar como se ele fosse um leigo, ele vai achar que eu não sei do que eu estou falando. Beleza. Agora você vai para uma outra etapa de raciocínio. Tem muitas pessoas do meu nicho que estão falando com o meu público, no nível de consciência que eu me comunico. Você vai começar a reparar que quando você estabelece o nível de consciência da sua audiência, você nivela. E quando você nivela aquelas pessoas, automaticamente você acaba entrando numa linha onde você não tem tanto concorrente como você imaginava, entendeu? Então esse é um dos pontos que você tem que começar a se ligar e se atentar aí. Por quê? Isso vai começar a definir qual que é o seu posicionamento. Quando a gente fala de posicionamento, a gente está falando do seguinte: posicionamento é o que você não faz, é aquilo que você se compromete a não fazer. Mas como assim, como comprometo a não fazer? É o seguinte: quando você decide que você vai lidar com um certo público, você vai abrir mão de outro público, entendeu? Vou te dar um exemplo do meu caso aqui para você entender. Quando eu falo sobre como anunciar no Instagram, eu estou falando de um público amplo, porque tem um monte de gente que anuncia no Instagram, concorda comigo? Só que quando eu falo de tráfego para lançamento, é um nicho. Então eu estou separando uma pessoa da outra, entende? Então, de acordo com a forma como você se comunica, você vai ou amplificar a sua audiência ou você vai reduzir a sua audiência. E é isso que você tem que estar consciente. Porque ou você amplifica ou você reduz. Não tem jeito de você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? E uma outra coisa que você tem que colocar na sua cabeça é o seguinte: você não vale o quanto você acha que você vale. Na realidade, você vale o quanto as pessoas percebem ou estão avaliando do outro lado que você vale. Então, o seu modelo de falar, o seu modelo de se comunicar com as pessoas, ou ele vai atrair pessoas ou ele vai afastar. Não vai ter como ele fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele atrai ou ele afasta. E aí, como que você atrai ou afasta alguém? Às vezes, afastar significa você qualificar público, tá? Então, não tenha medo de afastar as pessoas. Às vezes, afastar eu estou qualificando. E quando eu afasto, o que eu estou querendo fazer ali na hora? Eu estou selecionando as pessoas que eu acho que têm a maior possibilidade de se engajar ou interagir com a minha audiência de alguma forma. Quando eu digo a minha audiência, são as pessoas que já me acompanham. Porque imagina o seguinte, ó, se você tem pessoas que já te acompanham de alguma forma, você já tem um linguajar, você tem como se fosse uma tribo sua ali, né? E toda vez que você vai se comunicar, a sua tribo já sabe sua linguagem. Então a pessoa que chega agora, está chegando nesse momento, ela tem que se encaixar na sua tribo. E não a sua tribo se encaixar na pessoa. Então o que você tem que pensar? Todo mercado, não importa qual seja, ele tem alguns jargões, né? Tem alguns termos que são característicos daquele mercado. Aí você para e pensa, tá, dentro do ramo que eu atuo, quais são os termos característicos sobre as pessoas que já têm um nível de consciência? Por exemplo, se eu estou falando de anúncio, eu sei que tráfego é para quem já investe, para a pessoa que já está dentro do game, não é uma pessoa leiga. Se eu chegar para a pessoa que nunca investiu em anúncio e falar assim, pô, você tem que investir em tráfego, a pessoa vai achar que eu estou falando sobre droga, entendeu? Por quê? Porque ela não está consciente com aquilo. Então o que você tem que fazer? Tem que entender quais são os jargões e como aquelas pessoas que você vai se comunicar costumam procurar coisas ou falar sobre aquelas coisas. Isso vai definir o seu posicionamento. Vai definir não só o seu posicionamento, como vai definir quem é a sua persona com a qual vai se conectar com você. Quando você muda a sua linha de comunicação, você muda a sua qualidade de lead, a qualidade até mesmo da percepção que as pessoas formam quando elas são impactadas pela sua comunicação, tá? E aí, quando você acaba executando as coisas dessa forma, você vai entrar numa linha que eu chamo de clusters mentais. O que são os clusters? Clusterização era um jargão usado há muito tempo atrás no marketing digital, onde você criava, como se fossem categorias. Então, por exemplo, na sua cabeça, você tem já as categorias de pessoas que são relevantes para você. Beleza. Você tem a categoria de quem não é relevante para você. Na sua vida inteira, tudo que você vai fazer, você vai lá e você separa por categoria. Você não costuma tratar todo mundo da mesma forma, você separa por categorias, entende? E quando você acaba se comunicando com alguém que está tendo impacto, tá? O impacto do seu conteúdo de alguma forma, automaticamente você vai ser clusterizado por aquela pessoa. O que significa? Ela vai olhar o seu conteúdo e vai pensar, pô, tal pessoa se encaixa nesse setor, se encaixa nesse. Então, é exatamente nesse primeiro impacto que você vai ser avaliado. E uma vez que você é enquadrado naquele cluster, é difícil você mudar. Só se tiver uma linha de comunicação muito diferente da primeira, e olhe lá, porque dificilmente você encaixa uma comunicação que vai pegar duas vezes na mesma pessoa, ainda mais que você está investindo em tráfego, né? Então,
a clusterização ela vai acabar ajudando você a segmentar. Qual que é o seu papel aqui? Seu papel é o seguinte, é você identificar em qual cluster as pessoas... Isso aqui é muito louco. Você tem que identificar em qual cluster as pessoas que estão te assistindo ou estão consumindo seu conteúdo, em qual cluster elas estão te colocando, entende? E quando você identifica em qual cluster as pessoas estão te colocando, você automaticamente passa a um outro patamar. Por quê? Você deixa de ser um cara que é um espectador, um cara que está ali só assistindo, e você passa a ser uma pessoa que tem uma percepção e antecipa comportamento. Então vamos puxar aqui um exemplo do modo real aqui. Beleza, fui lá e comecei a ser consumido por alguém. Aquela pessoa quando me vê com aquele determinado nível de consciência, ela me classifica como qual tipo de profissional. O que ela acha que eu posso agregar para ela com esse conteúdo e com esse formato que ela está vendo. E aí você está clusterizado na cabeça da pessoa, entendeu? É mais ou menos assim que funciona o processo, tá? É mais ou menos. Então, sempre que você consegue criar um conteúdo onde você domina a classificação que as pessoas ao seu redor vão fazer sobre você, automaticamente você começa a entender qual que é o processo de conteúdo que aquela pessoa está absorvendo. Isso é muito simples, quando você está presente para isso é muito simples, né? Só que demora anos para você entender. Vou te dar um exemplo. Ó. Eu estou no meio de um lançamento e aquela pessoa tá, que a gente está lançando é o vendedor Pitbull. Qual que é o lance? Cara, ele já tinha muito resultado, e o maior desafio era que, assim, ele tinha que entrar pro digital, ele era um cara de offline, né? Tinha que entrar pro digital com uma linha de comunicação forte, uma linha agressiva, só que fizesse jus ao resultado que ele teve, né? Nesse lançamento a gente está falando de um vendedor, um cara que saiu do zero para se tornar um dos maiores vendedores do mundo, né? A própria empresa dele, que ele vendeu a própria empresa por mais de 250 milhões, entende? Saiu até em um monte de site, de Forbes, tudo. Então qual que era o lance? O cara não podia chegar sendo mais um. Só que existe uma fórmula para que você não chegue sendo mais um. E a linha está na clusterização. Tudo bem, mas esse cara é um exemplo muito distante. Tá bom, você tem que entender qual que é o cluster que você se encaixa, com o que você tem na mão hoje, com a maneira como você pode gravar, qual que é o máximo que você pode entregar, entende? E muitas vezes você não tem que ser o melhor de todos, você pode começar lá de baixo. Vou te dar um exemplo para você entender, ó. Digamos que você não seja a Ferrari, mas você pode ser a BMW, você pode ser a Fiat e você vai vender, você vai ter um volume grande de vendas. A diferença é que você não vai ter o conceito de marca atrelado, mas você consegue ter escala de vendas. Você não tem que ser o número 1 do seu mercado para conseguir ter muito resultado, entende? Isso daí é uma lenda, não é necessário. Então, para você entender, o seu modo de falar, o tipo de coisa que você diz, ou ele vai atrair os noobs, tá? Ou ele vai repelir os noobs. O que são os noobs? Os noobs, você imagina o seguinte, não sei se você joga videogame, jogo online, os noobs são as pessoas que não sabem jogar. Ou eles são ruins mesmo, né? Então, quando o cara ele é ruim, ele é noob. Quando você está pensando em conteúdo, né, atrair a pessoa ideal, quem são os noobs? São aqueles que não têm muito conhecimento, entende? Eles não sabem muito sobre o assunto, então você fala de uma outra forma com eles. Só que se você tentar falar com um pró, da maneira como você fala com o noob, aquele cara vai achar que você não sabe o que você está falando, entendeu? Então é aí que você começa a identificar, pô, eu vou me posicionar aonde? Eu vou me posicionar falando com noob ou vou me posicionar falando com pró? Quando você define isso, sua linha de comunicação muda, entendeu? Então o seu jeito de falar, ou ele atrai o seu público ou ele repele. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Só que você tem que abrir mão. Você não pode também abraçar o mundo. Você vai ter que abrir mão em algum momento. Fala, pô, eu abro mão desse público. Tudo bem. É muito difícil, tá? Muito difícil você se tornar o número 2 quando você está clusterizado como o número 1, entendeu? É muito difícil. Só se você for ruim. Aí se você for ruim, meu amigo, aí não tem jeito. Se você for ruim, se você não souber do que você fala, aí você tem que estudar, porra. Você não pode começar sendo merda. Se você tentar ser um merda e ter sucesso, aí, porra, aí você me passa a receita porque eu nunca vi, tá? E eu vou te falar agora sobre algumas armadilhas aqui de conteúdo. Cara, primeira armadilha de conteúdo. Isso aqui é clássico, tá? Todo mundo já caiu nessa armadilha. Já viu aqueles caras lá que são... Hoje, né, o Instagram só tem os caras fodão. Todo mundo é fodão. Fala, porra, eu vou te ajudar a ter um engajamento do caramba e você vai ser o cara, você vai ganhar tantos seguidores. Tá gente fodão. Primeira coisa que eles falam, pô, você tem que aumentar suas postagens, poste mais. Poste 30 stories por dia. Posta 10 vezes por dia, 5 vezes por dia no feed. Cara,
eu juro pra você, eu nunca vi uma pessoa conseguir, eu digo pessoa, tá? Um expert, conseguir ter um volume desse de postagem com qualidade. Não tem como. E por que que eu acho isso bosta? Vou te explicar o porquê que eu acho bosta. É o seguinte, cara, quando você aumenta o seu fluxo de postagem, você vai ter que aumentar a sua linha de criatividade. Só que você não consegue fazer uma conta onde você aumenta a criatividade e você aumenta o fluxo. É muito difícil. Então é muito preferível você ter menos conteúdo, mas de uma altíssima qualidade, do que você simplesmente ter muito conteúdo de qualidade bosta. Por que isso? Você imagina o seguinte, ó, vamos raciocinar aqui. Vai ter gente que o único contato que elas vão ter com você vai ser aquele conteúdo ali, pô. Só viu aquele, é justo aquele. E justo aquele que você postou, a linha de comunicação tá errada, o cluster tá errado, você tá falando com noob, mas seu público é pro. E aí, cara, tá tudo cagado aquele conteúdo ali. Mas você tem que postar. Porque o cara fodão lá do Instagram falou, pô, tem que postar não sei quantas vezes por dia. Se você não postar, seu algoritmo vai cair. Vai cair o cacete. Se cair, sabe o que você faz? Você bota dinheiro, pô. Aí você bota dinheiro e aparece pro seu público ali ideal, entendeu? E pronto. Você tá entendendo? Cara, o orgânico, entende o seguinte, o orgânico ele vai cair. Porque a ferramenta quer que você pague, pô. Não tem como você sobreviver de orgânico para resto da vida no Instagram. Isso é utopia. O orgânico ele vai pegar mais legal no YouTube. A gente fala isso aqui lá pra frente, mas, cara, Instagram não foca muito no orgânico, não. Tem que estar ali presente, mas não é o foco. Tanto que a galera que é boa de orgânico, se for parar pra ver, cara, são pessoas muito fora da curva, sabe? E eu geralmente crio coisas que são replicáveis. Eu não gosto de criar coisa baseada na exceção. O exemplo do burro é a exceção. Porque o burro fala, nossa, mas você viu fulano? Para o fulano foi assim, foi assado. Cara, o exemplo do burro sempre é algum cara que deu mega certo. Só que aquele cara, ele conseguiu fazer muito com pouco. Aí o fulano fica querendo fazer muito com pouco, ele quer fazer igual a única exceção e dá merda. Na grande maioria dos casos, você vai ter que investir em tráfego, você vai ter que ter conhecimento de um monte de coisa. Então não vá pela exceção, tá? Exceções, cara, só alguém muito burro para se basear nisso. Outra coisa. Tem gente que começa a ficar dodói, começa a fazer conteúdo e fica puto, porque a galera vai lá, enche o saco, fala mal, reclama. É normal, né? O mundo é assim. Então, você tem que começar a entender que as pessoas, quando começarem a ver sua linha de conteúdo, vão achar que você é bosta. Fica tranquilo, tá? Só que você não tem que dar voz pra isso. Quando todo mundo concorda com tudo que você fala, você tá falando coisas que são, assim, meio bosta, porque, cara, se todo mundo concordar com o que você tá falando, ninguém discorda. Então você é mais um cara vomitando conteúdo replicado. Então é normal você ter haters, tá? Normal. Quando você começa a trocar linha de conteúdo é normal, tá bom? Uma outra armadilha, cumprir cronograma de postagem. Cara, isso aqui é clássico. É muito comum você ver uma estrutura onde o expert, né? Eu só tô falando de produto digital, tá bom? Mas dá para adaptar para outros segmentos aí. Você vê aquela pessoa que vai lá e fala, pô, meu, tem que ter cronograma de postagem. Tem que postar de segunda, terça e quarta, tal hora, assim, assado. Aí acontece, aquela pessoa não tem conteúdo para postar tanto assim, ela não tem vídeo bom, não tem post bom. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai começar a postar conteúdo bosta. Quando aquela pessoa começar a postar esse conteúdo ruim, vai ter a Maria da Silva ali e o único conteúdo que ela viu foi aquele conteúdo ruim. Ela pensa, nossa, aquela pessoa lá, o que ela posta, pelo amor de Deus, aquilo ali é perda de tempo. E aí você matou seu conteúdo. Então, cronograma de postagem, em geral, cara, foge disso daí, tem nada a ver. Aí tem aquela pessoa que fala assim, pô, mas se eu segmentar muito, aí eu vou limitar a minha audiência, eu queria aumentar, eu queria falar com mais gente, todo mundo quer meu produto. Cara, se todo mundo quer seu produto é errado. Porque não tem como todo mundo querer seu produto. Não tem como a minha avó querer seu produto. Não tem como. Não tem como minha mãe querer seu produto. Se a minha avó quer uma coisa, pensa esse negócio comigo. Se minha esposa quer uma coisa, a minha avó quer uma coisa, e a minha filha quer uma coisa, e essa coisa é a mesma, tem alguma coisa errada, a menos que seja papel higiênico. E eu acredito, né? Você não vende papel higiênico. Só que não tem como várias pessoas diferentes, de estágios de vida diferentes e idade diferente, querer a mesma coisa. Então você tem que entender que segmentação é a base. Se você não tiver a base, está lascado, entende? Outro erro básico assim que todo mundo comete, cara, tentar se validar o tempo todo. A pessoa compra um carro, isso é muito comum. A pessoa compra um carro, aí para mostrar o sucesso que ela teve, cara, ela mostra mais o carro do que ela. Aí fica mostrando a porra do volante do carro, a marca do carro.
aí mostra ele entrando no carro, põe um cachorro no banco e filma o cachorro no banco do carro. Vocês já viram isso daí? Cara, isso é feio demais. Pelo amor de Deus. É um negócio que parece... Eu não tenho nem palavras para expressar o que é isso. Mas você imagina, quem vê de fora, às vezes é a única postagem. O cara fala, não, mas eu tô mostrando o meu resultado. Isso é para inspirar pessoas, né? Não tem problema você mostrar um pouco da sua realidade. Só que entenda que se você ficar se validando, toda hora você ficar mostrando que você é bom, tá? As pessoas vão cansar de você, porque elas não querem ouvir o quanto você é bom. Elas querem ouvir o quanto você pode ajudar elas a chegar do ponto A ao ponto B, ou as pessoas que você já ajudou. Então não cai nessa, tá? Cara, outra coisa que é clássica. A pessoa posta tanto conteúdo que ela não vende. Já viu isso daí? A pessoa posta e, meu, é o rei do conteúdo gratuito. E não vende, sabe por quê? Ele é o famoso tempero baiano. Sabe o que é o tempero baiano? Cara, eu não sei a composição, ninguém sabe qual que é a composição do tempero baiano. Tudo que você possa imaginar vai ali dentro, tudo. Só que aí o que ele faz? Ele tempera e aí vem um monte de gente e come o troço, certo? Você vai ser o tempero baiano, você vai ficar temperando a comida ali. O que é a comida? São os litros, você fica temperando. Vem alguém e come o troço. Não tem sentido isso, não tem sentido. Você tem que entender uma coisa, as pessoas, quando elas tiverem o primeiro contato com você, o primeiro contato com o seu conteúdo relevante, elas já estão prontas para comprar. Só que você não está preparado ainda para essa conversa, tá? Não está preparado. A gente vai falar disso lá para frente, tá? Mas você não pode ser assim. Se você tem medo de vender, e se você nunca oferta nada, você não vai vender mesmo, cara. Tem muita gente que fala, pô, mas eu não posso ofertar de primeira. Mas quem falou isso? Quem falou que você não pode? Pensa quantas pessoas todos os dias estão precisando da oferta que você pode fazer elas comprarem e ter uma solução, entendeu? E aí você, por medo, né? Ou por uma lenda que foi instalada na sua cabeça, você não oferece, cara. Você não oferece, e aí você vai perder dinheiro, né? Um outro tipo de coisa que acaba acontecendo o tempo todo é a galera que tá querendo impressionar. O cara não faz conteúdo para a audiência dele, o cara faz conteúdo para impressionar pessoas do segmento dele. E aí ele fala, pô, mas meu conteúdo tá foda. Todo mundo fala que tá foda e eu não vendo. Ele tá foda para quem não é seu público-alvo, entendeu? Então você tem que entender quem é a pessoa logo no começo, tá? E aí, beleza. Vamos partir aqui para uma outra linha agora. Primeira coisa, tá? Pra você entender. Como que você descobre qual que é a linha de conteúdo perfeita para sua audiência? É o seguinte. Você tem que matar a cobra e mostrar o pau. Vou explicar como funciona isso. Cara, fala sobre coprodução. Tudo que eu tô falando aqui, se um coprodutor não sabe, ele é um bosta, tá? Tudo que eu tô te falando aqui é material de coprodução. Eu sou coprodutor. O que eu tô te falando aqui é para que você consiga ter uma coprodução de sucesso. Eu juro para você, você pode botar qualquer expert. Se você falar desse jeito, nesse nível com o cara, de nível de conhecimento, o cara fecha com você e te dá 50% da estrutura dele. Por que você não fecha coprodução às vezes? Porque você não tem conhecimento. Você entra para falar com o expert e ele te destrói, ele te arregaça, porque você não tem argumento. Você não consegue explicar para ele qual é a construção. Chega para qualquer expert e fala assim, ó, é o seguinte, a gente tem que corrigir a narrativa. Chega para o expert e fala assim, olha, me explica para quem que você vende. Aí você vai perceber que o cara não sabe para quem que ele vende. Fala, ó, é o seguinte, a gente tem que definir a linha de comunicação por causa disso. Você já vendeu a coprodução pro cara, ele já vai assinar contrato com você, tá? Lógico que tem outros pontos, tá? Mas só isso daqui já é um diferencial do caramba. Então, o que eu tô te falando já serve para coprodução. É um conhecimento que o coprodutor obrigatoriamente tem que ter, tá? Com linha de conteúdo, tá? Como que você descobre o conteúdo perfeito para você vender? Conteúdo que mata a cobra e mostra o pau, conteúdo muito bom. O que significa isso? Você mostrar resultado e mostrar como você chegou no resultado. Isso é muito, muito bom. É uma linha de conteúdo boa, essencial para você começar a construir autoridade ou para consolidar a autoridade, tá? Uma outra linha de conteúdo boa, tá? Para vocês começarem a utilizar. Você tem que explicar uma verdade que as pessoas que estão querendo consumir alguma coisa do seu mercado, elas ainda não estão conscientes. Vou te dar um exemplo. Esses dias aí, eu gosto muito de ver coisas sobre nutrição, né? Aí eu tava vendo, eu gosto de consumir o Dr. Ray. O Dr. Ray é bom pra caramba, eu gosto dele, ele manja muito. Aí o Dr. Ray falou o seguinte, cara, é o seguinte, ó, já viu um homem com barrigão? O cara é todo magro, mas ele tem um barrigão, barriga inchada. Sabe o que é isso daí? É gás. Aí ele começou a explicar lá, eu não sei os termos, né? Mas ele começou a explicar o porquê que as pessoas começam a inflar com gás, o porquê que as pessoas acumulam gordura na região abdominal. Falou que estava ligado à alimentação e falou que estava ligado ao tipo de comida que a gente come. Falou alguns alimentos que você deveria cortar. Falou, ó, para que você consiga reduzir isso ao máximo, você tem que mudar
a sua alimentação. Você tem que começar a aumentar o número de bactérias boas do seu organismo e tirar as bactérias ruins. Aí ele falou quais eram os alimentos, e um dos alimentos ele falou lá que era você tomar limão em jejum. Ele falou que isso ajuda a proliferação de bactérias boas do seu organismo. Daí beleza, falei, caramba, faz sentido. Porque muita gente vai lá e fala assim, pô, água com limão não tem sentido nenhum. Aí vai vendo só. Tava vendo alguns especialistas ao longo da semana, um monte de cara postando contra a água com limão, falando que a água com limão não funciona, só que sem nenhum embasamento. Você não concorda comigo? Todo mundo do mercado fala que a água com limão não funciona. Todo mundo. Vem um cara e fala, pô, funciona assim. E tá aqui, ó, a parada. Então o que ele tá fazendo? Ele tá trazendo um conteúdo aqui que é uma verdade, que as pessoas do nicho que consomem aquele conteúdo já ouviram falar, mas ele desconstrói aquilo, entendeu? Por exemplo, eu posso virar para vocês aqui, eu tenho uma verdade sobre o mercado digital. Uma pessoa que acabou de te conhecer, que não sabia quem era você até ontem, você pode mandar uma oferta para ela hoje, ela vai comprar a oferta, desde que ela tenha passado pelo conteúdo correto, entendeu? E eu já vou explicar como funciona isso. Mas isso existe, tá? Por mais que você ache que tem que fazer toda uma estrutura de lançamento, mas isso existe, tá bom? E como que eu te falo isso? Porque eu já vendi mais de 96 mil vezes dessa forma. Então eu consigo te validar, consigo te falar que isso existe, tá? Só que você tem que ter uma prova do que você está falando. Se você falar as coisas só tiver achismo, aí lascou tudo, né? Outra coisa importante. Quando você tem pouca voz, ou seja, você tem pouca audiência, poucas pessoas te consomem, o que você tem que pensar? Você tem que ter bons argumentos. Você pode compensar a ausência de audiência com bons argumentos. Porque as pessoas vão te ouvir e falar, caramba, o que aquele cara fala ali é coerente, né? E aqui vem uma parada para você conseguir entender, tá bom? O que você tem que fazer? Ó? Você mapeia quais são as 5 principais crenças limitantes que você acha incoerentes ou inconsistentes no seu mercado. Mapeia 5. E aí o que você vai fazer? Você vai testar de 3 a 5 vídeos com temas diferentes aí, sobre esse daí que você mapeou, e ver qual que te dá mais resultado. Ver qual que te traz lead mais barato, qual que te traz mais cliente. Testa no tráfego pago mesmo esse troço. Tá? Ah, não tenho dinheiro. Cara, se você não tem dinheiro, você tem que conseguir dinheiro, porra. Não existe almoço grátis. Você não vai conseguir trabalhar com produto digital se você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não tinha nem que estar vendo essa live aqui. Porque você tem que ter minimamente dinheiro para investir em tráfego, para investir em treinamento. Isso aqui é para quem quer criar produto digital. Produto digital não nasce numa árvore, você tem que ter algum investimento. Não tem como, não tem condição. Então, certo. Você vai fazer o quê? Então, você foi lá, passou aqui 3 a 5 conteúdos que as pessoas têm de crença limitante sobre o seu mercado. Beleza, passei lá as 3 crenças ali. Pô, esse aqui funcionou bem. Legal. Ali você quebra a objeção e você já joga o cara pro funil. Ele vai colocar um e-mail ali e já vai pra oferta, pô. Entendeu? E já era. Por quê? Você já passou um insight pro cara. Só que calma que a gente vai falar um pouco mais disso. Então, assim, eles entram mais quentes para uma conversão. Porque o conteúdo que levou ao opt-in, ou seja, o conteúdo que levou ele a ceder o contato e dar o e-mail, foi um conteúdo que fez ele refletir e pensar, putz, cara, essa ideia faz sentido. E quando as coisas fazem sentido na cabeça de alguém, ela não liga de passar o cartão. Porque ela pensa, pô, isso faz sentido. Olha como isso é diferente das outras coisas. Porque as outras coisas ela ficava pensando assim, nossa, isso aqui eu não concordo. Ah, mas será? Ah, isso é assim. Se ela já concorda de cara, é muito mais fácil de vender para essa pessoa, pô. É algo, parece óbvio, parece simples, mas muita gente se perde aí, tá? Quais são as funções reais do conteúdo? Cara, função real do conteúdo é você se posicionar como autoridade, você passar uma informação aplicável e você impactar positivamente quem passa por você. São só essas 3 coisas aqui. Qualquer coisa que te falar longe disso daqui, tá errado. Ah, é construir audiência. É um reflexo natural. Ah, mas é tal coisa. Cara, conteúdo. Se posiciona como autoridade, passa informação aplicável e impacta positivamente. Somente isso aqui. Tudo que você fizer de conteúdo que estiver fora disso, você está perdendo seu tempo e está fazendo a outra pessoa do outro lado ali perder o tempo dela. Quando a pessoa sente que ela está perdendo tempo, o que ela faz? Ela vaza. Ela não vai ficar te ouvindo. Ela tem coisa mais importante para fazer. Ela pode ver o jogo do Neymar, ela pode jogar um Fortnite, ela pode jogar FIFA. Ela não vai querer ver um conteúdo que parece meio bosta. Ela fala, pô, você me perdoa, cara, mas você tá gastando dinheiro aqui, mas não vou ver não. Não tá nem aí pra você. Se lembra, as pessoas não gostam de perder tempo, tá? E para elas, assistir um conteúdo que não parece ser a solução do problema é perda de tempo. E ninguém quer perder tempo, tá? E aí, como que você vai vender no primeiro contato? Vamos chegar aqui nesse ponto, tá?
Cara, primeiro contato para que você venda. Pô, a pessoa acabou de me conhecer. Como que eu já vendo para ela? Seguinte, a oferta tem que estar no bolso daquela pessoa, tem que caber no bolso. Só que entenda, uma oferta, ela cabe no bolso de uma pessoa no primeiro contato, desde que ela esteja num determinado nível de consciência. Então, vou te dar um exemplo, ó, pra você entender. Cara, imagina a seguinte situação. Uma pessoa tava lá, vendo o seu Instagram, viu um vídeo e falou, nossa, que vídeo legal. Beleza. Começou a ver seu vídeo ali. Viu outro vídeo e falou, nossa, que vídeo maneiro. Continuou assistindo. Só que aí, ela viu algum vídeo que ela, pô, não concordou muito. Começou a discordar de uma coisa, começou a discordar de outra. Esse cenário que eu tô te falando, ele pode acontecer? Sim, ele pode acontecer. Só que o que você tem que entender? É normal as pessoas discordarem de uma coisa ou outra que você fala. Mas quando a maioria das coisas que você fala fazem sentido para quem está te vendo do outro lado ali, ocorre o que é chamado de match de ideias. Ou seja, tem uma sinergia das ideias ali. E a pessoa pensa assim, meu, esse cara parece que ele fala a minha língua, entendeu? E aí quando a pessoa pensa que você fala a língua dela, ela acha que é mais fácil ela ter uma interação com você, até uma relação comercial. Só que qual que é o lance? As pessoas vão estar em determinados níveis de consciência. Deixa eu dar um exemplo, ó. Você acha que a pessoa que compra um curso meu, tá? Vou dar um exemplo, de tráfego, por exemplo, vai pagar ali, sei lá, 497 numa versão ou quase R$ 1.000 na outra versão. Você acha que a pessoa que compra isso daqui é a mesma pessoa que paga 15 mil numa mentoria? Não é a mesma pessoa. São níveis de consciência diferentes. Essa pessoa que está aqui na mentoria, ela já passou por vários processos que essa aqui está começando. Essa daqui pode chegar nesse nível, só que ela ainda não é esse nível, entendeu? Então, o que você tem que pensar? A sua oferta tem que ter um preço e uma percepção condizente com aquilo que a gente falou lá atrás. Lembra dos clusters? Com quem que você se comunica? Então, de acordo com quem você se comunica, você faz uma oferta equivalente. Vou te dar um exemplo, ó. Se eu virasse aqui agora no meio da live e eu abrisse hoje, por exemplo, minha comunidade de lançamentos digitais, que eu abrisse ela por R$ 2.000. Cara, tem gente que vai comprar agora, independente de ser um lançamento ou não. Vai comprar, falar, putz, o que você fala é coerente, vou comprar. Porque já está presente para essa situação. Só que uma pessoa que nunca ouviu nada do que eu estou falando, uma pessoa que nunca ouviu, por exemplo, nada sobre marketing digital, vai achar isso um absurdo. Vai falar, pô, como uma pessoa paga isso? Isso é absurdo, entende? Eu mesmo ontem paguei R$ 1.000 num treinamento. Eu só olhei, vi um videozinho, vi uma live e falei, putz, que legal, vou comprar. Fui lá e comprei. Por quê? Porque aquilo ali valia R$ 1.000 para mim. Então você tem que entender como que as pessoas estão vendo aquilo que você vende. Pô, será que ela já entende que aquilo vale o que vale? Entendeu? Então, basicamente isso. Essa dúvida é boa. Manda na perguntinha ali. Olha que nome feio. O cara chama Devinhos. Eu não vou chamar de Devinho. Eu vou chamar de Dedé. Ô, Dedé, manda na interrogação aqui. E aí fica salvo pra mim. Eu respondo depois isso aí. Achei legal a sua dúvida de lançamento. Então, basicamente isso, tá, galera? Vocês têm que pensar aí em sair um pouco da casinha. Então, o match de ideias é a primeira coisa, tá? Padrão convencional. O que é o padrão convencional? Cara, se você falar tudo que todo mundo tá falando de uma forma semelhante, todo mundo vai te achar legal, mas você não vai vender, porque você é mais um cara falando a mesma coisa, entendeu? Meu, você tem que ter alguma coisa diferente. Algum conteúdo seu, alguma coisa na forma como você fala tem que ser diferente. Se você for mais um cara falando igual a todo mundo, o pessoal vai te ver e falar, meu, que porra é essa? Mais um cara falando isso? Não serve pra mim, entendeu? Vai achar que não serve. Então, o que você tem que fazer? Cara, você tem que quebrar padrões, você tem que fugir um pouco do convencional, tá bom? Ou seja, se você não captar a atenção daquela pessoa pelos próximos 5 segundos, então ela foi lá e deu play no vídeo. Cara, se você não captar por 5 segundos a atenção daquela pessoa, sendo coerente, aquela pessoa não vai botar credibilidade em você, porque ela não quer perder tempo. Pensa que ela é como se ela pensasse assim, meu, esse cara tá colocando dinheiro e me fazendo perder tempo. Algum trouxa vai clicar aí e vai comprar isso ainda. Eu que não vou ser o trouxa. Mas se você, nos primeiros 5 segundos, puxa a atenção daquela pessoa, ela para e vê ali e fala, caramba, olha lá, 5 segundos, nossa, tô assistindo aqui. Se você capta a atenção, a pessoa já pensa assim, meu, ele prendeu minha atenção e o que ele fala parece coerente. E ela vai doando tempo. Quanto mais tempo ela vai te doando e vai absorvendo ideia e vai tendo match de ideia, fala, putz, isso é coerente, isso é coerente. Quanto mais isso vai acontecendo, mais fácil ela comprar uma coisa de você, principalmente no primeiro contato, tá bom?
Então você tem que sair um pouco do padrão convencional, senão você não vai vender. Você tem que falar coisa que quebra paradigma. Por exemplo, te dar um exemplo aqui. Eu não concordo que, assim, uma pessoa tem que viver de lançamento. Eu não acho isso saudável. Porque você vai lá, abre o lançamento. Beleza, abriu, vendeu. Só que, cara, tem momentos do ano que você não vai vender nada, entende? E você tem que ter um tiro muito bom. Você falar assim, pô, falei 3 lançamentos no ano. Legal. Você tem que ter uma expertise muito boa. Você tem que ter um know-how muito bom e uma verba muito boa. E você tem que ter, assim, experiência já, né? Quando eu falo expertise, é experiência de campo, tá? Qual que é a vantagem do perpétuo? Você vende todo dia. Tem fluxo de caixa, é mais saudável, você corrige. Quando tiver que ajustar ali alguma coisa, você ajusta, entendeu? É basicamente isso. Você não tem um risco tão alto. E você tem mais liquidez, né? Outra coisa importante, você consegue trabalhar melhor com esteira. Então, assim, os lançamentos, eles vão te dar picos, né, de faturamento ao longo do ano. Mas o que vai te dar uma consistência de renda vai ser o perpétuo. Eu gosto de perpétuo, eu gosto de vender todo dia. Eu gosto de pegar no meu celular qualquer hora do dia e saber que tem venda, entende? É uma sensação que me faz bem. Eu não gosto de pensar, putz, só vou ter venda daqui a 3 meses. Eu não gosto. Aí fala, mas fulano vendeu não sei quantos milhões e ele é um foda e não sei... Cara, de novo você tá mirando na exceção, né? Lembra que eu te falei? O exemplo do burro é a exceção? Os produtos que mais faturam no Brasil são perpétuos, entende? Até que prove o contrário, os produtos são perpétuos, entende? Que tem histórico de faturamento de volume. Qual que é a questão? Você tem que equilibrar o caixa. Você tem que ter um produto de lançamento, produto de perpétuo, você equilibra o caixa. A maioria das empresas tem alguns produtos diferentes para trabalhar em sazonalidades, entendeu? Então, é isso que você tem que colocar na sua cabeça, tá? Perpétuo é legal, lançamento é legal. Só que se você quiser fluxo de caixa o tempo todo, tem que ser perpétuo. Eu gosto, tá? E se, mas eu trabalho com lançamento. Então aprende a fazer perpétuo e mantém fluxo de caixa. Quase todo mundo que faz lançamento tem um perpétuo ali, você nem sabe. E você fica lá, o cara lá, quantos milhões. Mas você nem sabe o cara tem um perpétuo aí, entendeu? As pessoas compram uma ideia, tá? Então, quando eu falo que a pessoa compra uma ideia, você tem que ser bom de vender ideia. E quando eu falo de vender ideia é o quê? Você quebrar paradigma e parecer relevante, tá? Já viu aquela frase do Vegeta, que tem a foto dele assim, fala assim, o miserável é um gênio, já viu? Esse efeito, quando você causa na mente das pessoas, elas param e pensam assim, caramba, meu, aquele cara, o que ele fala é coerente. E você só tem que ser coerente. Por mais louco que pareça, a gente vive num mundo que só o fato de você ser coerente, tá? Só o fato de ser coerente você já consegue ter resultado. O Devinho Ossa perguntou se está aberto a comunidade. Vai abrir semana que vem. Então vamos lá, só para a gente conseguir. Já está indo na reta final aqui, vou abrir mais alguns assuntos para vocês e responder algumas dúvidas, tá? Eu vou explicar o que acelera uma decisão de compra, tá bom? Para vocês conseguirem entender. Cara, pensa o seguinte, ó. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu e ele estava falando sobre como que você marca uma reunião. Aí eu falei assim, pô, legal, cara. Me explica uma coisa, como você treina na sua equipe? Aí ele falou assim, pô, eu treino minha equipe da seguinte forma. Eu vou lá e mando ele ler um livro X. Aí ele falou lá qualquer, nem lembro o nome do livro. Vamos colocar assim, o livro das vendas. Eu mando o cara ler o livro das vendas. Falei, tá bom. Então o cara lê o livro das vendas e ele aprende a marcar reunião, é isso? Ele falou, é isso, o cara aprende a marcar reunião dessa forma. Falei, tá bom. Então o cara, ele aprende e vamos supor uma seguinte situação. Ele aprendeu a marcar, só que aquele cara é difícil. Ele já desmarcou com ele umas 2 vezes. Qual que é a página do livro das vendas que diz o que ele tem que fazer quando isso acontece? Eu falo, cara, isso eu não sei. Isso eu não sei não. E por que eu tô te contando essa história? Porque esse é um cara que ele era contra, tá? Infoproduto. Ele fala, pô, infoproduto não é tão bom assim, porque tem coisa que no livro você assimila melhor e tal. Eu falei, entendi. Só que você não concorda que se isso fosse um curso online, tá? Se isso fosse um curso online, o cara poderia ir no módulo X e ter a solução específica para o caso dele? Eu falei, realmente. E por que eu estou te falando isso? Porque as pessoas, grava isso na sua cabeça, elas não querem o xaropão, elas não querem mais aquele produto que resolve tudo. Elas não ligam de você resolver só um problema, só uma grande solução, elas não ligam. Por quê? Uma pessoa prefere, ao invés dela ler um livro inteiro de 300 páginas, ela saber só as 15 coisas do livro que ela pode aplicar hoje para o momento dela, entendeu? Porque o resto ela só ia perder tempo. Então as pessoas quando compram um infoproduto, elas compram a informação, elas compram tempo, tá? A gente que vende infoproduto, a gente vende tempo. A gente faz a pessoa não perder o tempo dela, o dinheiro dela,
gastando tudo isso num momento em que ela poderia estar fazendo outra coisa, entendeu? É mais ou menos isso, sabe? Aqui o Jonathan falou assim, hoje em dia está muito difícil vender só com o primeiro clique no anúncio. A pessoa vai querer saber quem é você. Lembrando, tá? Lembra que eu te falei, só para você conseguir entender aqui, vamos ver se eu te passo com clareza isso. A venda não acontece quando existe uma relação comercial, entendeu? Só para você conseguir entender. Vender não é a pessoa ir lá e te pagar. A venda acontece quando a pessoa concorda com você. Às vezes o cara viu um conteúdo seu e ele já está comprado, ele vai comprar. Só que ele não vai comprar naquele momento, porque não é o tempo dele, pô. Nem todo mundo vai pagar naquele momento. Só que ele já está comprado aqui, ó. Você vende pro cara aqui. Por exemplo, o curso que eu comprei ontem, eu já estava procrastinando há 1 ano para comprar. Só que aí deu na minha cabeça, falei, quer saber, eu vou comprar hoje. Eu fui lá e comprei, entendeu? É basicamente isso, entende? A pessoa já está comprada. Eu só entrei numa live, vi 1 minuto da live e comprei, entende? Porque a pessoa, ela já está comprada. Aí você fala, pô, mas e aí? O primeiro contato é onde você vende, você tem que vender a ideia. Lembra que eu te falei? Vende a ideia. A pessoa assimilou a ideia, ela está comprada. Ela pode não comprar de fato o produto hoje, pagar hoje, mas ela já está comprada. Ela pode demorar 3 dias, mas ela está comprada, entendeu? É basicamente isso. Você não tem que pensar em uma coisa diferente. Por exemplo, estou falando com você aqui agora, certo? Vou mandar essa pro Jonathan. Estou falando com você aqui agora. Cara, semana que vem eu vou abrir vaga da minha comunidade. Eu sei que você já está comprado, você entende? Você pode não falar, mas eu não quero entrar na próxima quinta, não sei o que, eu vou esperar. Tá bom, espera. Espera, vai ser uma questão de que você vai atrasar o seu resultado. O meu já está garantido, mas você vai atrasar o seu. Você vai querer atrasar seu resultado? Provavelmente não. E aqui tem uma questão, que é um gatilho que talvez vocês ainda não ouviram falar, que é a sensação de autoescassez. O que é autoescassez? A autoescassez é quando nós mesmos já estamos cansados de ter um resultado determinado. As pessoas, muitas vezes, elas já estão cansadas de ter aquele resultado. Elas não aguentam mais. Então elas já compraram a ideia. Só que às vezes naquele momento elas não vão pagar, porque não é o momento delas. Só que quando a pessoa ela já não aguenta mais, ela fala, putz, você quer saber, meu? Eu nem tô podendo comprar, mas eu não aguento mais. Ela vai arrumar uma forma e vai comprar financeiramente, mas ela compra aqui. Se ela não comprar aqui, ela não passa o cartão. Entendeu qual é a jogada? Então assim, não confunda a venda de first click, que é o primeiro clique, a venda ali, com a venda da ideia. Se você misturar, vai cagar tudo, tá? Mais uma coisa importante. A sensação de grande primeira vitória é muito satisfatória. O que é a grande primeira vitória? Cara, quando você faz um anúncio, você tem a primeira venda do seu anúncio, a sensação é muito boa. É muito boa. Fala, putz, meu, você tá louco. Nem tô fazendo nada e vendi, né? O pensamento. Só que essa primeira vitória é muito melhor do que quando você vende uma cacetada. Eu hoje, por exemplo, sou anestesiado. Pô, faço um lançamento. Quanto vendeu? Vendeu tanto. Eu fico meio anestesiado. Tipo, não muda muito. O meu humor não altera, entendeu? Ele só altera se eu der ROI negativo. Aí eu fico puto. Mas de resto, meu humor não altera. Ele é inalterável, sabe? Só que assim, qual que é o grande lance, tá? O lance é, a sensação da primeira grande vitória é inesquecível. Então o seu produto e a sua linha de comunicação tem que ser focada em dar para aquele cara o mais rápido possível a grande primeira vitória dele. Se você simplesmente focar nisso, cara, já está perfeito. Por exemplo, vocês vão sair daqui. Qual que foi a grande primeira vitória de vocês? Conseguir entender a lógica de um conteúdo. Falou, cara, eu não tenho que vender o produto, eu tenho que vender a ideia. Legal. Foi a grande primeira vitória. Você já está saindo transformado. Toda vez que você vende isso, você já está transformado, entendeu? E por que eu estou falando dessas coisas todas? Porque eu estou vendo qual que é a linha de comunicação para o meu CPL, que é onde eu vou colocar mais dinheiro, entendeu? Essa é a lógica aí. Outra coisa, é muito importante quando a pessoa veja a sua oferta, ela pensa assim, putz, isso aqui parece que foi feito para mim. Caramba, olha só, é perfeito para mim. Por isso que eu falei lá de trás, sabe? Lá de trás. Cara, se você desde o começo da sua comunicação, você chegar e você falar para as pessoas o que você vai entregar e aquilo parecer que se encaixa como uma luva, tá? Dentro da necessidade dela, automaticamente ela pensa, cara, isso parece a solução perfeita que eu nunca encontrei antes. Aí vamos somando as coisas? Então olha só, vamos recapitulando aqui. Você
ajustou o conteúdo para a pessoa correta, você está clusterizado, a pessoa te olha e fala, meu, esse cara é a solução. Você entrega coisa boa, seu feed está certinho, a sua linha de comunicação quebra paradigma, você vendeu uma ideia, a pessoa ainda olha a sua estrutura e pensa, caramba, velho, caramba, isso parece que foi feito para mim, ainda tem uma garantia de 7 dias, meu Deus do céu. É muito difícil ela sair sem comprar, entende? Só que tudo tem que ser em sequência. Para as coisas acontecerem tem que ser sequência. Não adianta você pular etapa. Se você pular uma etapa, vai dar merda lá na frente. Porque todo tipo de conversão é um caminho reto. Se você não souber fazer o caminho reto, cara, você pode pegar a melhor pessoa do mundo. Se o caminho não for reto, você não vai conseguir vender, entendeu? Só que você tem que saber construir essa linha reta. E é aí que todo mundo se perde, porque não sabe construir a linha reta, entendeu? Aqui vem mais uma dica para vocês. Cara, como que eu apareço para as pessoas possivelmente interessadas no que eu vou vender? Cara, é o seguinte, o que você vai fazer? Tá, quem eu vou vender? É fulano, fulano, fulano. Defini minha persona lá no começo. A primeira coisa que eu fiz foi definir a persona. Tá, agora o que eu vou fazer? Eu vou aparecer para essas pessoas aqui. Você vai ter geralmente 4 opções para aparecer para as pessoas, tá? Vou falar quais são. Primeira, eu vou falar as melhores, tá? Tem uma infinidade. Eu tô falando 4 porque eu considero as melhores. Primeira delas, YouTube orgânico, você vai fazer o YouTube orgânico lá. E vamos falar de tráfego pago. Vamos fingir que você não é pão duro e nem miserável, tá bom? Vamos só fingir, porque no fundo todo mundo é pão duro. YouTube Ads Discover. O que é o YouTube Ads Discover? Cara, é muito simples fazer esse anúncio. É muito simples mesmo. Se você não souber fazer, fala, mas eu não sei. Cara, é sua obrigação como profissional saber fazer anúncio em todas as plataformas. Então, e você lendo ali, você consegue se virar. Ah, mas eu não sei e tenho medo. Então espera abrir a comunidade, você aprende na comunidade, tá? Vamos lá. YouTube Ads Discover, o que é? É um posicionamento do YouTube onde você ranqueia em vídeos relacionados. Ou seja, a pessoa está consumindo conteúdo ali parecido com aquele seu. Digamos que você é um cara que ensina sobre... Dá um exemplo aqui, para você conseguir entender. Digamos que você ensina sobre investimento em ações, tá? Vamos pensar assim. Aí o cara tá vendo um vídeo de investimento em ações e o próximo vídeo é o seu. Você compra espaço no próximo conteúdo que a pessoa vai absorver. O que você vai comprar? Qual o vídeo que você vai por ali? Vai ser um vídeo de ação? Um vídeo para captar o lead? Não. Vai ser um vídeo de conteúdo. Ou seja, você vai passar um conteúdo bom que quebra paradigma. E no final do vídeo tem um CTA. Então você pode anunciar seus conteúdos lá dentro, tá? Aí a pessoa pesquisa ali, como investir em ações hoje, como investir em ações com pouco dinheiro. E ela acha conteúdos seus, porque você comprou as palavras-chave também. E ela fala, nossa, esse cara está em todo lugar, meu Deus, esse cara é demais. Aí você fala, pô, beleza, mas além disso eu quero aumentar minha relevância. O que você vai fazer? Vai comprar YouTube Ads pulável. Sabe aquele que fica antes de começar o vídeo? Aí sim, ali você tem que pensar, pô, os 5 segundos são mais essenciais ainda, entende? E aí você começa a entender um pouco melhor a parada. Só para você conseguir entender, no YouTube você consegue classificar pessoas por palavra-chave, por fluxo de navegação, por interesse. Você pode segmentar um canal, fala, pô, eu quero que meu anúncio apareça todos os vídeos desse canal aqui. E vai lá e seleciona o canal. Você já sabe que quem está vendo aquele canal tem tal interesse. E você vai atrair a pessoa correta. Ah, eu quero anunciar no Instagram e Facebook Ads. Beleza, você pode fazer isso também, tá? Por interesse, por lookalike, você consegue fazer tudo. Só que a grande questão é, não adianta você ter verba de anúncio. Ter verba de anúncio não te faz um profissional de marketing. Só te faz um cara que tem verba, entendeu? Verba é fácil de conseguir. Se você for no banco, vai lá, bate lá, ele vai te dar verba, vai te dar dinheiro. Mas quer dizer que você vai saber fazer dinheiro com aquilo? Não. Você tem que ter uma boa ideia, um bom plano, uma boa execução, entendeu? Senão você não faz dinheiro. Qualquer um pode dar dinheiro, mas se você não tiver um plano, fazer o que com o dinheiro? Não existe magia, né? Até existe. Existe magia, existe macumba. Só que, se você não acredita, existe. Só que independente disso, você tem que saber lidar com o dinheiro. Não lide com a sorte, entende? Vamos lá. O ciclo de vendas com conteúdo, para você conseguir entender. Vamos destrinchar isso aqui por etapas. Então vamos lá. A pessoa tem que ter conscientização do problema. Ela vai te ver como solução. E às vezes ela vai tentar uma forma gratuita. Ela fala, cara, eu vi o conteúdo, vou tentar a forma grátis aqui. Ela tenta o grátis e não tem resultado. Ela tentou aplicar, fala, puta, não tive resultado. Aí ela tenta a forma paga de uma outra pessoa. Ela já comprou uma forma paga de uma outra pessoa, aplicou, não teve resultado. Ou ela tentou uma forma grátis de uma outra pessoa, uma forma grátis sua, uma forma paga sua e obteve algum resultado. O que vai acabar acontecendo? Qualquer pessoa que obteve uma frustração por uma ação ou uma pessoa que teve um resultado por uma ação, ela já está um passo diferente ali. Por quê? Aquela pessoa ela já tem um nível de consciência diferente, sabe?
Então, tudo é uma escadinha. Vamos voltar aqui para você conseguir assimilar. Conscientização do problema, te enxerga como solução e já tentou alguma ação, certo? E por ela tentar alguma ação, ela vê a sua linha de comunicação e fala, cara, esse daqui pode me ajudar, entendeu? E ela passa a te acompanhar para validar a certeza dela. Lembra que a gente falou um pouquinho atrás? Pô, a pessoa não compra na primeira entrada, ela compra aqui. E aí ela pode não pagar na primeira entrada, mas ela já está comprada. Em algum momento ela vai pagar, sabe? Mas ela já está comprada, sabe? Aí você fala, pô, mas a pessoa já comprou tal coisa e não teve resultado, ela é frustrada. Ela nunca mais vai comprar na vida. Não, ela vai comprar. Só que para que ela compre, ela tem que encontrar uma linha de comunicação com clareza, onde ela ligue várias chavinhas e fale, caramba, como isso faz sentido, meu Deus, como isso daqui está fazendo sentido, sabe? Essa é a lógica. Vou responder umas dúvidas aqui. Ó, acho que dá pra ganhar dinheiro sendo nutricionista e migrando online, e-book, tá? Claro que dá. Cara, eu na realidade consigo pensar o contrário, tá? Vou te fazer uma reflexão. Eu, assim, aqui é complicado porque a minha lógica, né? Eu sou do online, então pra mim sempre online é mais fácil. Mas eu acho mais fácil uma pessoa vender o online do que o presencial. É muito mais difícil vender o presencial, pô. O cara tem que sair de casa, botar uma máscara, pegar um Uber ali, o cara tá cheio de coronavírus. Meu, é mais fácil vender online, lógico que dá. Mas tem que ter o caminho. Sem o caminho, meu amigo, aí não tem santo que ajude, né? Tem que ter o caminho ali. Se você tem um caminho, um mapa, é muito mais fácil. E assim, dá para ele conciliar, né, o online com o offline. Aqui é legal, ó. Como saber se um produto é melhor como vender todos os dias ou com um lançamento? Cara, uma coisa muito engraçada. Essa dúvida, na realidade, eu perguntei pessoalmente pro Érico. Eu sou um cara do Perpétuo, né? É quando eu tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente, falei, cara, me explica uma coisa, ó. Fui lá e mandei essa dúvida para ele. Ele falou para mim o seguinte, ó. Quase todo produto pode ser um lançamento. Só que para ele ser um lançamento, é preferível, tá? Que as pessoas achem que aquele resultado é um pouco improvável. E aí você tem que ficar mais tempo martelando na cabeça delas. Ou quando você tem que construir uma imagem muito consolidada para vender uma parada um pouco mais cara, entende? Então assim, depende, tudo depende. Mas agora eu vou te falar uma coisa que foi o que eu aprendi com as minhas vivências, tá? Cara, quando você para e imagina, eu não sei o que você vende, mas quando você para e imagina, quantas pessoas por dia acordam, olham no espelho e pensam, cara, eu precisaria dessa solução. Aí você fala assim, pô, depende, porque ó, eu vendo, vou te dar um exemplo, tá? Eu vendo um curso de Facebook Ads e Instagram, um dos meus treinamentos. Tá. Quantas pessoas acordam todo dia e sabem que elas têm que colocar cliente ali dentro? Todo dia ela sabe. Ela acorda, vai trabalhar, olha a conta dela do banco e todo dia ela sabe que está faltando dinheiro. Ou que poderia ganhar mais. Ela sabe, ela consegue ver ali. Então ela está consciente do problema. Então quando a pessoa está consciente do problema e a sua solução é simples, é uma coisa simples de entender, pode trabalhar com vendendo perpétuo, entendeu? Ah, é muito complicado, tem que criar toda uma estratégia de autoridade, um produto de mais de R$ 1.000, aí vai no lançamento. Mas aí cria um perpétuo para equilibrar o caixa no ano, tá bom? Comprei o produto, foi assim, meu nível de consciência estava alto, vi um vídeo, comprei. Eu também. Cara, eu compro um monte de coisa. Geralmente eu vejo só o comecinho do vídeo ou acompanho o cara no Instagram. Vejo 2, 3 stories e compro. Eu não fico perdendo tempo, não. Ah, se for ruim eu peço reembolso, tô nem aí. Como vender no Stories e no Feed? Coloca oferta diretamente? Cara, seguinte, o Stories e Feed não é feito para você vender, tá? O Stories e Feed funciona assim, ó. Vamos voltar aqui. Toda vez que você postar alguma coisa, aquela pessoa está consumindo um conteúdo seu ali. Beleza. O fato dela estar comprada mentalmente, se você não fizer uma chamada de ação, você não vai conseguir vender, concorda comigo? Então é importante que você, em algum momento, coloque uma oferta. Deixa o seu link da bio ali. E como que você vai fazer a oferta? Você vai responder perguntas nos seus stories, responde perguntas ali, onde a resposta da pergunta é o seu produto. Fala, pô, cara, você tem que fazer assim assado. Eu explico isso no meu treinamento ABC. Se você não tem o link ainda, me chama no direct que eu te mando. Aí um monte de gente vai começar a te mandar mensagem no direct pedindo para comprar também, entendeu? Fala, pô, manda para mim o link também. Você vai vender de boa. Tá? Qual aplicativo, qual sistema, né? Uso de e-mail marketing. Eu uso o ActiveCampaign. Eu gosto muito dele. O ActiveCampaign tem que me dar mais desconto. Toda hora eu promovo o ActiveCampaign,
Me deram $20 de desconto esse mês. Aí é mendigo, hein? Quais habilidades um coprodutor precisa ter? Essas aqui que eu passei para vocês são as habilidades que eu considero habilidade zero. O que é isso? É a habilidade básica, tá? É básico. O que significa? Cara, o coprodutor obrigatoriamente tem que saber tudo que eu falei para vocês. Só que você entende por que eu fecho coprodução fácil? Quando o cara para falar comigo e ele fala assim, meu, eu não sei o que fazer com o meu produto. Quando ele fala comigo, ele fica louco. Ele fala, meu Deus, esse cara entende demais. Nossa, ele é a solução dos meus problemas. Porque eu falando, sou um vídeo de vendas perfeito para ele do que eu mesmo faço. E aí quando você adquire habilidade, compreensão e entendimento, você começa a conseguir fechar todo mundo em coprodução. Porque tem poucos experts aí no Brasil que são bons tanto em explicar como se faz, quanto em executar. E aí, meu, o caminho é vasto, sabe? Nossa, eu vendi muito como coprodutor, muito mesmo. Mais de 95 mil vendas foram só como coprodutor. Nossa, foi muito. Vamos colocar o seguinte, vai. Para ficar uma conta mais certinha, vamos colocar assim, vai. Putz, mais de 92 mil vendas, vamos arredondar aqui, 92 mil vendas foram como coprodutor. Eu não coloquei a cara. E foi dinheiro, hein? Qual a sua opinião sobre o produto recorrente? Depende, tá? Você tem a frequência necessária para reter uma pessoa durante muito tempo? É difícil, hein? Nem todo produto pode ser recorrente. Por exemplo, minha comunidade é anual e todos os meus produtos agora são anuais. Por quê? Porque todo ano a gente atualiza. Então a recorrência tem que ter um motivo. Ela pode ser anual, semestral, mensal. Qual que é o motivo da sua? Por que ele tem que pagar a recorrência, entendeu? E mais importante do que o produto recorrente é qual o resultado recorrente que você consegue gerar, entendeu? Como iniciar do zero investindo no máximo R$300? Cara, ó, se eu tivesse R$300, sabe o que eu fazia? Eu pegava esse dinheiro, colocava no meu bolso, pedia o cartão de alguém emprestado, comprava um treinamento decente, ia pagando a parcela e depois me virava para pagar o resto. Era isso que eu faria, foi o que eu fiz lá atrás. Deu muito certo. Como ter ROI uma campanha no Facebook? Porra, aí eu vou ter que dar um treinamento de Facebook. Você quer ter ROI? Lembra que eu falei lá da chamada? Você quer ter ROI? Tem meu treinamento aí de tráfego. São muitos elementos, muitos elementos. Hoje a gente fala de conteúdo. O que você acha de tráfego direto? Estou como coprodutor de um produto e ainda não engatei em tráfego direto. Tráfego direto funciona, só que você tem que ter os pilares de conteúdo que eu falei aqui para você. Se você não tiver os pilares, você vai ter, tráfego é audiência, pessoas. Se eu tenho pessoas e não tenho conversão, o erro está ou no tipo de pessoa que eu busco, ou o erro está na estrutura, tá? Uma dica aí para você. Analisa qual que é a faixa etária das pessoas que você está anunciando. Geralmente 25 anos para cima tem independência financeira. Não quer dizer que é rico, quer dizer que não depende dos pais para tomar uma decisão. Geralmente tem crédito no banco. Eu costumo anunciar para 25 anos mais. E outra coisa, o que você vende, a linguagem que você usa é adequada ao público que você tenta buscar aí nas vendas? Então analisa linguagem, público, vê se encaixa, tá? E depois também, se você está com dificuldade, tem que entrar na minha comunidade aí. Semana que vem abre as vagas e aí você entra lá e aprende. Tem um e-mail. Quero começar a ganhar grana, mas não sei por onde começo. Se gasto dinheiro, não sei o que, se eu compro um barco. Cara, se tem um e-mail, dica, não tem muito dinheiro, investe em conhecimento. Tenho muito dinheiro, investe em conhecimento. Parcela esse troço que seja, não importa, parcela o troço e você vai ganhar conhecimento, porque vai te dar clareza do que fazer. Quando você tem dinheiro e não sabe o que fazer, é falta de clareza. Falta de clareza, o que eu faço? Compro conhecimento. O conhecimento vai me dizer o que eu faço. O conhecimento multiplica dinheiro. Só que o dinheiro, para ele se multiplicar, só se você investir em fundos, né? E vai demorar muito. Eu não sei investir em fundos, sei investir só em produto. Como instruir o expert que está iniciando assim como eu? Cara, para você instruir o expert que está iniciando como você, primeira etapa é você fazer... Lembra tudo que eu te falei da linha de conteúdo? Você tem que passar isso pro cara. Ah, mas eu não sei passar, é muito difícil. Para isso vai servir minha comunidade, onde eu vou treinar processos de coprodução, vou ensinar do zero. Cara, o expert você lida assim, você fala assado, é assim, assim, assim. Vou explicar tudo sobre coprodução. O que você tem que fazer como coprodutor? O coprodutor, ele tem que ser o cara que vai guiar. Você vai ser o GPS dele, entendeu? Vai ser o GPS do cara. Você tem que guiar. Quando você fala, pô, eu não consigo guiar, você compra informação. Ah, mas eu quero comprar informação, mas o cara, meu Deus, eu vou comprar sozinho. Se o problema é dinheiro, racha com o cara
consegue informação junto. Ele sabe que você está no começo, ele não liga, tá? De você estar no começo, ele compra a informação junto com você. Geralmente ele não liga, mas se ele ligar, compra sozinho, senão... Cara, você tem que entender o seguinte, o papel do coprodutor é dar o norte. Se você não estiver dando o norte, ele não vai querer continuar com você. Toda vez que você negocia alguma coisa, uma participação no negócio, você tem que entrar com capital intelectual, capital social, né? Ou capital financeiro. Capital financeiro, grana. Capital social, seguidor, estrutura, network e tal. Capital intelectual, saber usar a sua cabeça para fazer dinheiro. Eu estou em sociedades, por exemplo, só para capital intelectual, em algumas. Outras eu tenho financeiro e intelectual, por aí vai. Como seria um lançamento de live Instagram fechado? E vinculado a uma plataforma tipo Hotmart? Cara, modelos de lançamento dão muito trabalho para explicar, tá? Mas basicamente o início de tudo, para que você entenda o início, está na raiz do quê? Do conteúdo. Você tem que definir muito bem o conteúdo e persona. Isso é a chave, tá? Como ter uma pele tão boa? Cara, tomar água. Você tem que tomar bastante água. A pele da pessoa é boa quando ela está hidratada. E faz um botox, ó, que fica a testa, ó. Ó, não tem uma linha. Ó, levanta o olho, ó. Não tem uma marca de expressão. Isso aqui é maravilhoso. Fazer 30 anos mês que vem, cara, tem uma ruga. Isso aqui é impressionante. Aqui, ó. Conversão personalizada, otimiza o pixel? Cara, eu não sei te responder isso. Eu sei que o pixel, quando você executa várias ações, ele otimiza. Agora, a conversão personalizada, não sei te responder. Talvez na central de ajuda eu te fale isso, mas eu não sei te responder isso. Até porque eu não fico usando conversão personalizada. Eu uso as conversões padrões lá. Eu uso lead, compra. Eu não fico criando esse troço. Cara, é que eu sou contra. Tudo que fica complicando, eu sou contra. Ah, mas tem que criar não sei o quê. Cara, eu sou contra. Se você criar uma conversão personalizada, onde aquela conversão personalizada for uma entrada de lead, o Facebook vai entender. Mas para que você vai fazer isso? Já tenha o troço do lead lá, pô. É muito mais fácil usar o que já tem. Eu sou contra esforço. Cara, eu não gosto de trabalhar e eu não gosto de esforço. Aí fala, pô, Zé vagabundo? Mais ou menos. Eu trabalho com digital porque eu consigo ficar muito tempo livre, jogar um Fortnite, jogar um FIFA, ficar com a família, entendeu? Quando começa a complicar, cara, aí eu já quero dar uma distanciada, porque, putz, é complicado demais. O negócio foi feito para ser simples. Vamos fazer o simples? Simples funciona, tá? Usa a conversão dos caras lá. Ele criou a conversão para a gente usar. Vamos usar a conversão que está criada. Melhor coisa. Público não qualificado. Página de vendas não tão atraente. Como faço para perceber esses erros? Essa pergunta é boa. Cara, como que você sempre analisa um passo antes, tá? Pô, eu tô tendo problema na minha página de vendas. Beleza. Como que eu avalio se eu tenho problema? É simples. Você tem que analisar. Pô, tô com pouca conversão. Mudo a página. Mudo a página e procuro fazer o mais claro possível, baseando que a minha linha de comunicação é o público perfeito ideal da minha persona que eu idealizei. Não está convertendo. Beleza. Mudo a página já deixando a oferta atraente. Legal, não está convertendo. Tá. Troco alguns públicos dos meus conjuntos de anúncio. Começou a converter aqueles públicos? Então o problema era público, né? Beleza, porque a página não converteu, mesmo mudando. Mas quando eu converti o público, mudou? Então quer dizer que o problema é público. Mudei a página e converteu, o problema era a página, entendeu? Ah, mas nada que eu faço funciona. O problema é o conteúdo e é estrutural. Lá na comunidade você vai ter o passo a passo. O Jonathan já está comprado já. Quando eu mandar o link, ele vai ser o primeiro. Como abordar um expert, mesmo se ele seja grande em audiência? Cara, deixa eu te falar uma parada. Tem uma técnica, tá, para você abordar um expert, mesmo que ele seja grande em audiência. Tem uma técnica. Só que não adianta você abordar. Porque você pode falar, só pra você entender, ó. Se você correr pelado na rua, todo mundo vai olhar pra você e falar, olha lá, o Everson tá pelado, o Everson ali, ó, correndo pelado. Todo mundo vai te olhar. Só que só porque você tem a atenção de uma pessoa, não quer dizer que ela vai fazer negócio com você. E também não quer dizer que ela vai botar confiança em você, entendeu? Então o que você pensa aí? Pensa assim, pô, ao invés de você se preocupar só em abordar o expert, você tem que pensar no que você pode oferecer para o expert com a experiência que você tem, entendeu? Quando você tem a consciência de que você é o coprodutor ideal, o coprodutor pica, aí você pode ir lá e abordar o cara, usando as técnicas que eu ensino na comunidade. Só que lembrando, tá? Lembrando, de nada adianta você fazer uma abordagem fria se você não souber conduzir.
Abordagem quente é uma coisa, morna é uma coisa, fria é outra. Então cada um vai ter uma etapa aí. Primeira coisa de todas, você tem o que para oferecer para esse cara, sabe? Eu prefiro, vou te dar uma dica gratuita aqui já para te ajudar. Melhor forma de você abordar um grande expert, seja cliente dele antes de você qualquer outra coisa. Porque se você não é cliente, ele vai te responder. Se você for cliente dele, ele é obrigado a te responder. Mas é igual correr pelado, não é porque te olham que vão te dar atenção. Como filtrar a orientação certa, sendo que hoje todo mundo ensina a mesma coisa? Cara, se todo mundo ensina a mesma coisa, você tem que entender o que você consegue fazer de diferencial com relação a todo mundo, que seja relevante para a audiência. Quando você tiver essa resposta, automaticamente você já tem a chave aí para você começar a converter. Como que você filtra? Vê o que aparece com mais frequência, faz enquete, pergunta para sua audiência e você tem que ter um pouco de percepção também, tem que entender do seu nicho. Vai no YouTube, pesquisa o troço. Existe alguma maneira que você melhora as vendas de boleto, cartão? Existe. Otimizações de checkout. Otimizações de checkout, cara, é muito complexo daqui, não tem como. Eu posso fazer uma live só disso, tá? De otimização no processo de compra. Mas existe sim. É importante que você tenha alguém para cobrar boleto, uma central de atendimento aí de WhatsApp, ou você mesmo faça no início, quando você está começando. Mas, cara, é muita coisa para otimizar. Taxa de cartão. Tem nas ferramentas, inclusive, nas de venda online, uma opção lá nas configurações que você ativa notificações de checkout. Procura na plataforma aí que você trabalha. Eu sei que a Eduz tem e a Hotmart tem. Trabalha com notificações de checkout, isso ajuda muito, tá? E atendimento via WhatsApp ajuda muito também, tá bom? A gente vai ter que terminar aqui, vai dar já o tempo da live. Eu nunca sei o tempo da live porque eu não marco, aí eu começo a ficar louco. Mas já vai dar o tempo. Também eu tô cansado, já quero comer. Gosto de comer. O custo por iniciate checkout é uma boa para saber se a landing page está ruim ou boa, certo? Então, o custo por iniciate checkout depende, tá? Porque se você não tem preço na sua página, você coloca só o checkout ali, o que acaba acontecendo? Você pode, vamos supor, tá? Você tem a página e não tem preço. A pessoa entra na página, ela tem que clicar para saber se o initiate checkout vai estar alta e conversão baixa, entendeu? Mas é basicamente isso, sabe? O custo por initiate checkout em contrapartida não vai te dar um parâmetro, tá? Não vai te dar um parâmetro de qualidade de lead também. Porque não é porque um cara começou um checkout que não é um lead quente exatamente. Ele pode ser só um cara curioso. Depende da sua estrutura, entendeu? Depende muito. Então, o que você tem que pensar? O que vai te dar esse parâmetro são as compras realizadas. Porque só você ter gente que começa o checkout não necessariamente é uma intenção de compra. Não necessariamente. Fala, pô, mas o cara colocou o checkout lá e não quer comprar? Às vezes não. Às vezes ele só pôs para ver o preço, para ver se o parcelamento era real, se a estrutura era boa, ele era um curioso. Então, cara, avalia a compra. Eu ignoro. Eu não fico vendo iniciação de checkout, não. Eu ignoro. Eu não gosto de perder tempo. Eu vejo o cara que visita, o cara que compra. Depois eu penso, pô, por que o cara não comprou? Ah, é porque tá cagado isso, isso e isso. Corrijo o que tá cagado e vendo para ele com remarketing. Parece simples, mas é simples. Só que o simples é uma estrutura de linha reta, entendeu? Como quebrar o medo das pessoas em uma conversão? Como que eu quebro esses medos? Cara, como que você quebra o medo? A pessoa tem que entender que você leva do ponto A para o ponto B. Por exemplo, se eu te oferecer uma coisa agora, você não compra? Você vai comprar. Sabe? Você vai comprar. Por que você vai comprar? Porque você fala, pô, confio no cara. Parece que ele sabe o que está falando. Então, o medo você quebra com aquele conteúdo lá de trás. Então, vocês ficam muito bitolados com uma coisa que é como se o cara surgisse na cabeça dele. Tipo, putz, fiquei com medo. Ah, caramba! O cara não pensa assim. Não é assim a vida dele. Não é. Para o cara ter uma objeção de compra, é porque o seu trabalho na linha de construção de comunicação foi errado. Para o cara se assustar com o preço, por exemplo, é porque você não conseguiu construir uma lógica que atribuísse ao seu produto o valor que fosse justo. Você não se posicionou, você não se segmentou. O susto no cliente ou a ausência de conversão sempre é erro na estrutura, tá bom? Sempre é erro na estrutura. Então, comece a pensar nisso, tá? Bom, gente, o que eu tinha para passar hoje na live era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu deixei gravando aqui um tempinho. E deixei no meu notebook gravando. Talvez eu poste lá no YouTube depois, para quem não conseguiu assistir. Quando eu digo um tempinho é porque eu perdi o começo. Talvez eu consiga fazer uma maracutaia ali e juntar os dois. Vamos ver se a nossa editora Salvador, ela salva aí, tá? Para de zoar aí, Gustavo.
Os caras ficam nervosos, cara. Porque a galera não gosta de zoeira. Que a galera é séria. Eu sou sério também. É contra a zoeira. Então é o seguinte, pessoal. Quem tiver mais algum tipo de dúvida, já pode mandar lá no direct, tá? Lembrando, semana que vem vou abrir as inscrições da minha comunidade. Vai ficar 7 dias aberto. Por que por que 7 dias? Você vende perpétuo. Porque eu quero trabalhar com uma turma embrionária e ver o que eles precisam. E a gente vai melhorando o conteúdo para depois fazer um acompanhamento mais próximo. O Lohan, você é muito lindo. O Lohan é bonito também. A gente lançou recentemente o curso de drop. Lembra que eu falei do curso de drop? Desse menino aí. Eu, ele e o Maurício. Foi legal, né? Ele ficou feliz. Agora ele me adora. Ele ficava bravo comigo antes. Eu falava, você é muito chato, cara chato da porra. Mas depois todo mundo me adora. Eu sou chato só no começo. Vocês aí que estão me vendo aqui hoje, não sei quem já teve contato ou não. Tem gente que olha pra mim e fala, porra, você é chato. Mas, cara, eu sou mesmo, eu não nego não. Sou chato, mas eu sou um chato que dá resultado. Você não tem que gostar de mim, você tem que gostar do conteúdo. Se o conteúdo te agrega, você vai ganhar dinheiro. Fala, ah, não, mas eu não gosto de você. Então você é meio bobo, cara. Porque se você não compra uma coisa que vai te trazer resultado, porque você não gosta da pessoa, você é bobo. Porque você prefere falar, ah, não gosto de você, e ficar com o resultado merda. Aí não adianta, entende? E às vezes o resultado nem é merda, mas poderia ser muito maior do que é, às vezes, com uma pequena coisinha, sabe? Então, basicamente isso, galera. Fica ligado aí. Semana que vem vou abrir as inscrições da comunidade. Vai ficar alguns poucos dias no ar, tá? E o mais importante é que, assim, quando eu abrir, tenta ser rápido, tá? Porque eu vou colocar um número limitado de pessoas. E depois que eu colocar esse número limitado de pessoas e bater, eu vou tirar as inscrições do ar. Depois, sei lá, eu quando vou abrir de novo. Provavelmente no ano que vem, não sei ainda com exatidão. Perguntaram aqui do Mário Schwartzman. Claro que eu conheço o Mário. O Mário foi o cara que me emprestou o cartão de crédito. A gente teve o primeiro negócio digital que eu fiz na minha vida, foi com o Mário. Ele me emprestou dinheiro, não emprestou, né? A gente virou sócios numa estrutura que eu apresentei uma ideia para ele. Ele colocou 30 mil. Eu não tinha dinheiro, apresentei uma ideia muito louca para ele. Foi assim que eu comecei. Gosto muito do Mário. Se você falar, você conhece o Mário? Aí eu não te responder. Mas o Mário Schwartzman eu conheço. Gosto muito dele. E tal, assim, muito do que acelerou meu processo foi porque um dia ele acreditou na minha ideia. E tá vendo só? Faz anos, hein? Foi 2015. Então desde 2015 você me deu uma ideia. Me deu uma ideia, muda o jogo, tá? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado aí da live. Semana que vem, vaga da comunidade. Qualquer dúvida aí, é só me chamar lá no direct.